Olá, Mochico. Olá, pessoal. Estamos começando aqui. Hoje vamos falar com o nosso querido amigo Mochico, outra vez, direto de Israel. Seja bem-vindo aí. Vamos avisar o pessoal todo. Alegria ter vocês por aqui nessa jornada de saber mais sobre informações seguras de Israel para interceder por Israel. Boa noite. Olá, como vai, Mochico? Querido Mochico, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Não estou ouvindo sua voz. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir agora? Estou ouvindo, estou ouvindo. E o senhor está me ouvindo? Agora estou te ouvindo bem. Jóia. É que Maravilha. agora que entrou o Bluetooth aqui. Ah, ótimo. Mas acho Muito que o John daqui a pouco deve entrar aí. isso. Ótimo. Pessoal, vamos aproveitar esse começo para chamar os amigos, Isso. aqueles intercessores, amigos de Israel, aqueles que estão dizendo sim para Israel, aqueles que estão apresentando Israel diante do Senhor, que abençoam Jerusalém o ano todo, não é? Que estão diante Isso. do Senhor. Vamos nos juntar agora para ouvir mais, né? É isso aí, meu Chico. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que eu me esqueça da minha mão direita. Imescacher, Yerushalayim, Tishkar, Yemini. Aleluia, aleluia. Bendito seja o Senhor desde Sião, né? Amém. Que habita em Jerusalém. Louvado seja Sim. o nome dele para sempre, é o eterno. Pastor, eu tenho dois assuntos que eu, se houvesse possibilidade, eu gostaria de tratar, né? Sim, Isso também vai depender do tempo disponível, né? E a gente poder bater essa bola aí, né? Junto com o Ben, junto com o isso. Ben, que é, primeiro o assunto é a verdade a respeito da posse da terra aqui em Israel, tá? Entendi. E o segundo assunto seria os, os 11 sinais que eu enumerei, 11 sinais que demonstram, sinais de hoje que demonstram, são 11, isso, 11 sinais que hoje você pode detectar em Israel que demonstram a volta de Yeshua. Muito bom. Excelente Tá? tema. Então, eu nem vou adiantar mais, porque já sai na ponta da língua aqui, ó, só vou só colocar esses dois temas para aqueles que estão já conectados, né? Então, se você tem interesse de saber sobre esse tema, então já é, envia a mensagem aí para os seus grupos, né? Convide aqueles que você conhece, sabe, tem interesse sobre esse assunto, né? Para que nós possamos ampliar o alcance na disseminação desse conhecimento, né? Porque hoje, mais do que nunca, nós vemos que o povo de Deus está perecendo por falta de conhecimento, né? Conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Amém. né? Essa falta de conhecimento, isso então impede o ser humano de alcançar a verdade plena. E a verdade plena, sabemos que está em quem? Está em Yeshua, né? Ele declarou: É verdade. eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso mesmo.
Muito bem, pessoal. Vocês que já chegaram, nós estamos alegres pela sua participação, felizes porque estamos numa luta pela comunicação da mídia do céu. Então, a mídia Sim, do céu são as informações com fonte segura e direcionamentos para a oração, olhar a guerra que está acontecendo agora e o ataque terrível contra a nação de Israel, contra o povo de Israel, não só em Israel, mas ao redor, orando por cada lar judeu espalhado pela terra. Então, você que chegou, faça a conexão para outras pessoas, né? Compartilhe esse momento com outras pessoas que oram. É importante mobilizar pessoas que oram. É importante orar corretamente, sim, né? É importante estar com fontes seguras de boas informações para a oração. É importante essa rede, né, de relacionamentos ao redor da bênção de Deus o ano todo para Jerusalém e sobre o povo de Israel. Então, lembrando desse povo e do propósito, a grande comissão alcança cada um deles. A grande comissão alcança as nações, mas há um coração especial do Senhor para Israel, não é? Então, convidamos você sim. para se juntar nisso, para se comprometer com isso e trazer para junto conosco essa intercessão aos pés do Rei. Estamos aqui com o Acho Mochico que, e eu acho estamos que já o com o John nosso está querido entrando John, aí. né? Isso, Cadê o John? Cadê o John? Eu estou atrás dele aqui. Voz de muitas águas. isso. Aqui. Achei ele. Muito bom. Está convidado para entrar conosco aí. Maravilha, maravilha. Mas não posso esquecer de desafiar vocês todos para também buscarem no coração generoso que Deus deu a vocês uma oferta para a vida do nosso querido Mochico. Ele é um ministro de Deus, um homem de Deus que também trabalha e agora Sim, o trabalho parou completamente e ele precisa continuar mandando essas mensagens, compartilhando esses conteúdos tão importantes aqui. E ele precisa de apoio financeiro nesse momento. E então o Mochico com SHI, né? Mochico isso. arroba gmail.com. Mochico Mochico 7. arroba Mochico 7. Isso aí. Mochico 7. Mochico 7 arroba gmail.com. Uma oferta de coração generoso para manter esse ministro, esse Dá para ver mestre. aí? Dá. Tire uma foto aí, pessoal. Moço, Mochico 7 arroba gmail.com. É porque aparece virado, né? Mas vocês já sabem. sim. Acho que desvira depois. Ah, não, não. Isso. Muito bom. O nosso querido John não está conseguindo participar. Deixa eu ver de novo aqui o que a gente pode trazer ele aqui para participar conosco. Sim. Vamos convidá-lo. Pronto? Olá, professor. Olá, John, tudo bem? Sim, Bem-vindo. perdão, tivemos uma confusão porque nós temos dois contas agora. Um que foi bloqueado, então deu errado com o convite. Mas eu estou aqui, eu estava ouvindo. Glória a Deus. Obrigado para o convite e voltar. Está uma bênção de estar com vocês mais uma vez. Ótimo, ótimo. Muito bem. Vamos então avançando aqui. Ô Sim. Chico, você pode falar da posse da terra, né? Isso. Não, mas eu gostaria de passar para o John, antes de tudo, para que ele Ah, ok. possa nos
nos deixar a par dos acontecimentos desde ontem até hoje, porque aquilo que nós estamos enfrentando nos dias de hoje é algo muito dinâmico, muito dinâmico. Cada dia nós temos novidades sobre o desenvolvimento da luta ali na faixa de Gaza e também até mesmo sobre a repercussão internacional. E então é bom a gente já deixar os nossos queridos participantes aí a par de tudo isso. John, por favor. Isso. Sim, obrigado. Então, se eu vou só resumir rapidinho, porque vocês deveriam saber já o que está acontecendo já há um mês. Estamos com guerra aqui no sul de Israel, com Hamas, que controla a faixa de Gaza, e também na nossa fronteira do norte, que está com Hezbollah e outras organizações que estão também atacando Israel, com menos intensidade do que o Hamas nesse momento, mas ainda uma fronteira que está em guerra. Mas as coisas mais importantes de hoje, vamos falar, que o nosso exército está avançando dentro da faixa de Gaza. Agora eles entraram porque o Hamas eles funcionam como uma infraestrutura que está dentro das comunidades, dentro da cidade, embaixo da cidade, com todos os túneis. Então, por causa disso, ataque só de força aérea não faz o trabalho. O Hamas ainda está lançando foguetes todo dia, continua diariamente para Tel Aviv e para a nossa região aqui no sul, sem parar. Então, isso está forçando Israel para realmente entrar e tirar essa habilidade do Hamas. Agora, uma coisa muito interessante que está saindo hoje, talvez nós vamos estar colocando até esses vídeos um pouquinho mais tarde no internet para vocês verem, mas nós já estamos falando há muito tempo que Hamas usa a própria população para um escudo humano. Agora, nossos soldados estão lá. Eles estão destruindo essa infraestrutura e conseguindo também mostrar para o mundo o que está acontecendo, o que estava acontecendo, como o Hamas trabalha. E nós estamos vendo agora filmagem de esses coisas que lançam os foguetes estão dentro de escolas, dentro de lugares de crianças, hospitais, mesquitas. Então, agora nossos soldados estão lá. Não é uma coisa de, tiramos foto do ar, que é muito longe e o mundo não acredita. Não, nossos soldados estão lá, estão achando tudo. E isso vai agora sair para o mundo. Só que o mundo não quer saber. Eles não querem saber a verdade, eles não estão abertos para isso. Mas, infelizmente, essa é a realidade da faixa de Gaza nesse momento. O Hamas controla o povo, eles oprimem o povo. Tem muitos que apoiam o Hamas e tem também muitos que, se eles não estavam num perigo de vida, de resistir o Hamas, eles irão resistir. Mas isso foi um avanço bem grande dentro da faixa hoje. Nós recebemos notícias de nossos amigos que estão lá dentro. Não é fácil. Nossos soldados não querem estar lá. Mas eles estão lá para defender Israel, estão lá para defender nossas famílias, as crianças e Israel. Então, essa foi a coisa mais importante, eu acho que é bom trazer sobre as notícias de hoje. Mas, como o Mochico falou, essa é uma coisa muito dinâmica, cada dia está saindo mais coisas, temos envolvimento também internacional, movimento dos Estados Unidos e China, tudo isso, mas eu acho que esse não é o tempo para entrar nesse assunto agora. Mas, enfim, precisamos ficar em oração. De novo, temos muitos soldados, muitos amigos que estão lá dentro em perigo todo dia e eles precisam de nossas orações. Eles estão vendo milagres, gente. Então, as orações de vocês, as orações da igreja, está fazendo efeito. Amém? Então, vou passar agora de volta para você, Mochico. Pois bem, queridos, eu gostaria de tocar em 2 pontos, 2 ensinamentos para vocês
E todas as vezes que eu penso a respeito disso, eu tremo. Eu tremo por conta de ver a grandiosidade de Deus, como Ele está no controle de tudo, como ele coordenou tudo isso, né, e apresenta para o ser humano de uma forma tão maravilhosa a cada período, a cada época, né, de modo que nenhum ser humano possa realmente deixar de ser alcançado pelo conhecimento de Deus. Tá? Então, a primeira questão que eu quero colocar é da importância dos achados arqueológicos que são ciência. Arqueologia é ciência, e da maneira como isso é desenvolvido em Israel é de acordo com os critérios científicos mais exatos, precisos e criteriosos que existem. Né? E a arqueologia em Israel é tomada como uma das mais avançadas e mais confiáveis do mundo. Tá? Muitos arqueólogos optam por vir a Israel para desenvolver os seus estudos, porque sabem da seriedade de como isso é desenvolvido em Israel. Tá? E um dos achados mais maravilhosos que nós temos nos dias de hoje, e que certamente o pastor Hudson, com seus grupos que já visitaram Israel, estiveram ali, né? Na verdade, são dois lugares. Um é Qumran, onde foram encontrados os pergaminhos ali da Bíblia, os mais antigos do mundo, e juntamente com Qumran nós temos o Santuário do Livro, lá no Museu de Israel, em Jerusalém, que também apresenta esses achados, né, esses pergaminhos. Mas o que eu quero colocar é a respeito de como Deus operou, permitiu se achar esses pergaminhos de uma forma sincronizada com os eventos históricos que estavam ocorrendo naquele período. Tá? Quando foi que os pergaminhos foram encontrados? 1947. Tá? Início do ano de 1947. Tá? E foi por um acaso, não foi por uma descoberta, uma escavação arqueológica, entende? Isso que é o mais lindo de se ver. Né? Foram dois beduínos lá cuidando das suas ovelhas, entende? Preocupados com as suas ovelhas. Uma se perdeu, né? Ele foi procurar e nessa busca ele jogou uma pedra dentro de uma abertura, dentro de uma caverna, esperando que a pedra atingisse uma ovelha que tivesse caído lá dentro daquele buraco, né? E ele esperava ouvir o quê? Jogando aquela pedra, ele esperava ouvir o quê? Um bé, né? Uma ovelha gritando lá dentro. Mas, na verdade, ele ouviu o quê? Ouviu um vaso cerâmico se quebrando. E isso chamou a atenção dele. No outro dia, ele veio com o irmão dele, entraram dentro daquela caverna e encontraram o quê? Encontraram 2 rolos inteiros. Hoje nós sabemos, mas eles não sabiam. Né? 2 rolos inteiros do livro de Isaías, certo? E aí começou uma caçada, uma busca frenética sobre desses manuscritos naquela região que hoje nós chamamos de Qumran. Tá? Esses 2 rolos foram parar nos Estados Unidos, certo? E o que aconteceu foi que, na manhã, quando esses rolos foram adquiridos, comprados por um judeu, tá? Na parte da tarde, aconteceu, dia 29 de novembro de 1947, ocorreu a votação do plano da partilha. E nessa votação, quem era o presidente das Nações Unidas naquela época era quem? Nosso querido Oswaldo Aranha. Isso. Certo?
Oswaldo Aranha, quero agora para os nossos queridos que estão ouvindo. Atenção! Oswaldo Aranha nunca deu voto de Minerva. Oswaldo Aranha nunca deu voto de Minerva. Tá? Opa! O que é isso? Como é que não deu voto de Minerva? O que é voto de Minerva? É voto de desempate, certo? Então, quando está tudo travado ali, vem alguém e dá o voto para definir quem é o vencedor, certo? Isso aconteceu naquele dia 29 de novembro de 1947? Não, não aconteceu isso. Por quê? Porque Oswaldo Aranha, nosso querido Oswaldo Aranha, presidente da Assembleia das Nações Unidas, ele já vinha há vários meses trabalhando para que o plano da partilha fosse aprovado. O que é o plano da partilha? É o plano da ONU, onde estaria se sugerindo ao estabelecimento, eu volto a falar, sugerindo o estabelecimento de um Estado judeu e de um Estado árabe, certo? E ele desejava que esse plano fosse aprovado. Tá? Ele era o chefe dos lobistas dentro das Nações Unidas, trabalhando para a aprovação desse plano, certo? Ele adiou a votação desse plano por 3 vezes, porque ele não estava seguro que o plano iria ser aprovado. Quando ele, sim, então, percebeu que havia uma margem suficiente para aprovação, então esse plano foi colocado diante do plenário das Nações Unidas, e aí ocorreu o voto. E qual foi o placar? O placar foi 33 a favor, 11 contra e 10 abstenções. Isso não é desempate, isso é uma vitória de lavada, entende? O plano foi aprovado por 33 a favor e 11 contra, foi 3 vezes mais, certo? Pois bem, mas o que tem a ver isso com... Então, eu quero esclarecer que o Oswaldo Aranha não deu voto de Minerva, por favor, tá? Então, à medida que você fala que Oswaldo Aranha deu voto de Minerva, você está diminuindo a importância do Oswaldo Aranha em todo esse contexto, certo? Ele foi muito mais do que um voto de Minerva, ele trabalhou ativamente para a aprovação desse plano da partilha, que eventualmente depois veio a permitir a criação do Estado de Israel, certo? Pois bem, agora retornando para o raciocínio, o que nós temos? Que naquele mesmo ano foram descobertos os manuscritos da Bíblia, ok? Naquele dia da votação, dia 29 de novembro de 47, esses manuscritos foram adquiridos por um judeu. Isso tem muita importância, muita importância. De manhã foram adquiridos por um judeu. À tarde, o plano é aprovado e as nações, aquelas mesmas nações que 2 anos antes estavam perseguindo e assassinando judeus, 6 milhões, essas mesmas nações, 2 anos depois, aprovam esse plano para o estabelecimento de um Estado judeu, certo? Isso é como fala em inglês, blowing mind, entende? Estourar a mente, entende? É algo assim inimaginável para a época, tá? Eu só quero colocar para vocês o seguinte: imaginem um judeu em 1942, 43, tá? Quando já estava em pleno vapor a solução final. Pastor Hudson, se você chegasse e falasse para esse judeu ali, no campo de concentração, no campo de extermínio, e falasse para ele: meu caro, não se preocupe não, daqui a 5, 6 anos você vai ter o seu Estado, lá na Palestina, tá? Sabe qual seria a reação desse judeu? Ele iria rir da sua cara, ou ele iria brigar com você, ia xingar com você, ele iria falar: como você é maluco, você não está vendo o que estão fazendo com o meu povo aqui, matando aos milhões, você vem com essa piada de mau gosto, dizendo que nós vamos ter um Estado, entende? Então é essa situação. E o impossível aconteceu, e a palavra de Deus se cumpriu, certo?
Então, naquele dia, então, nós temos um judeu recebendo as escrituras na parte da manhã e, à tarde, esse plano sendo aprovado, essas nações concordando com a criação do Estado de Israel. Sabe com o que eu comparo? Muito importante isso, Mochico. Assim, para os nossos amigos que estão conosco aqui, este é um grande sinal. E Sim. esse sinal, né, junto, né, tanto a descoberta dos achados arqueológicos lá, essas provas, esses argumentos, né, os rolos inteiros do livro de Isaías, e ao Sim. mesmo tempo, no mesmo período, não é, o reconhecimento do Estado de Israel, e naquele momento a discussão também para a criação do Estado palestino, onde já havia... O Estado árabe. Hein? Vamos colocar os termos corretos. O Estado árabe. Não havia nenhuma menção de Estado palestino naquela época. Não havia esse termo. Entende? Então vamos colocar corretamente esses termos. Entende? Não vamos... Estado árabe. Não vamos... Isso. Estado porque árabe. isso aí é uma citação a Estado árabe. Agora, então, para os nossos amigos que estão nos acompanhando, a importância desse sinal profético, né? Um cumprimento profético de que Deus traria seu povo de volta à sua terra, né? E que uma nação nasceria um dia, né? Em um dia, uma nação nasceria. E todas essas coisas são um sinal porque Israel está naquele lugar e como isso aponta para o cumprimento das Escrituras e como isso aponta para também um sinal da vinda do Senhor, né? Apontando para a figueira, que é Israel. E nós aproveitamos e oramos gratos ao Senhor Amém. por sinalizar a todos os que creem, a todos que confiam na sua palavra, a todos que acreditam nas profecias, o sinal do seu governo, o sinal da construção da sua vontade e estabelecida na história. Estabelecidos, são fatos históricos. Nós agradecemos ao Senhor e louvamos ao Senhor e oramos por cada judeu e cada lar judeu ao redor da terra e oramos também pelos árabes para que o conhecimento de Deus venha sobre cada um deles e que haja a oportunidade do conhecimento de Deus através da face de Yeshua, nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém. Pois bem, queridos, eu comparo esse conjunto de eventos àquilo que Deus nos deu lá no Monte Sinai. Tá? Uau, Moshe, você está fazendo essa comparação com o Monte Sinai, mas é algo simples. O que aconteceu no Monte Sinai? Deus entregando ao seu povo a sua palavra, e esse povo estava indo para onde? Para a terra de Israel. Repito, no Monte Sinai Deus deu a sua palavra ao seu povo que estava indo para onde? Para a terra de Israel. E o que acontece naquele período? É a mesma coisa. Deus permite a revelação desses manuscritos que vieram a confirmar a veracidade da palavra de Deus, vieram a confirmar que a palavra de Deus não sofreu alterações. Essa palavra, esses manuscritos, foram naquele dia entregues nas mãos de um judeu, e naquele mesmo dia as nações aprovaram o retorno desse povo, o povo judeu, para a sua terra. É o mesmo movimento espiritual. Deus concede novamente a sua palavra por meio dos manuscritos encontrados, confirmando a veracidade da sua palavra, que ela não foi alterada durante esses 2000 anos, aos judeus que já estavam, então, no seu movimento, retornando para a terra de Israel. Tá? Então, isso é um grande sinal profético e que você terá a oportunidade de se deparar com isso. Você tem a oportunidade de se deparar com isso quando você está aonde? Aqui na terra de Israel. Por isso que
que nós temos três elementos importantíssimos, que é a palavra de Deus, o povo de Israel e a terra de Israel. É esse tripé sobre o qual a nossa fé está baseada. Tá? Porque um não pode coexistir sem o outro. A palavra de Deus foi revelada por meio do povo de Israel, certo? E a terra de Israel foi dada ao povo de Israel. Foi nesta terra, na terra de Israel, que Deus se manifestou. E foi nessa terra que Deus prometeu, por meio de seu povo, trazer o quê? O Messias. Certo? Então, três elementos: a palavra de Deus, o povo de Israel e a terra de Israel. Tá? E isso está sendo questionado. Estamos vivendo uma luta para retirar esses três elementos. E o que se deseja colocar no lugar? No lugar da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o que se deseja estabelecer? O Corão, a fé islâmica, certo? No lugar do povo de Israel em sua terra, o que se deseja estabelecer? Os palestinos. Porque o slogan, né? From the river to the sea, Palestine will be free. Ou seja, do rio até o mar, Palestina será livre. Qual a intenção? 2 estados para 2 povos? De jeito nenhum. A intenção é a retirada total, expulsão total, genocídio indiscriminado dos judeus, retirada daqui. Ou seja, é a substituição dos judeus, para o qual foram destinados por Deus para estarem aqui, pelos palestinos. E a terra continuará sendo terra de Israel? Não. A terra, por essa intenção, será o quê? Será a parte do califado, ou seja, terras islâmicas. Então, vejam só a luta para se substituir tudo aquilo que diz respeito a Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Entenderam a questão? Entendemos. Muito importante esse momento aqui. Esses Sim. 3 elementos, a palavra de Deus, o povo de Israel e a terra de Israel. Nós, como igreja, aqui, a partir do Ocidente, a igreja que está aprendendo sobre esses conteúdos agora. Gente, é muito importante esse conteúdo aqui. É muito importante esse conhecimento aqui. É muito importante que esses argumentos estejam firmes na tua fé, porque o mundo está assolado com o plano do outro lado, o Sim. plano que é um plano contrário à vontade de Deus. Mas Deus mesmo tem dado a sua palavra, tem estabelecido e reunido, está reunindo o povo de Israel, e a terra de Israel deu a esse povo, e neste momento nós nos juntamos a esse propósito de Deus em concordância, que o propósito de Deus prevalecerá na terra de Israel, sobre sua palavra e sobre o povo de Israel. E o propósito de Deus tem prioridade para o seu povo, para a igreja, para todo o seu povo, judeu e gentio, o novo homem. Nós proclamamos que eles dois entendem esse assunto. Sim. E avançam em ter esse argumento e essa verdade clara na mente para qualquer momento que for contestado. Amém? Sim, amém. Bem, Pois bem, aí eu sim, diga. Eu só queria dar uma coisa nesse assunto, exatamente o que você estava falando. Sim. Uma coisa que realmente no Ocidente é muito difícil entender a mentalidade aqui no Oriente Médio. Sim. Quando estamos falando sobre o mundo árabe, o fé islâmico, sobre muitos também que estão radicais fundamentalistas, isso é completamente outro tipo de pensamento. Então, sim, quando nós estamos falando sobre Oriente Médio, sobre o conflito, etc., etc.,
muitas vezes nós falamos, mas nós temos a nossa razão Ocidente que fala, ok, nós estamos com democracia na cabeça, né? Nossas famílias, sabe, tem um tipo de estrutura, você tem uma tipo de dinâmica entre uma família no Ocidente. Só que isso não é a realidade aqui no Oriente Médio. Então, junto com a cultura, junto com a fé islâmica, junto também com essas organizações fundamentalistas radicais, chegamos num ponto que não é uma questão de conversa, não tem espaço para sabe, uma conclusão que... Uma negociação, por exemplo, né? Por exemplo, isso não é... Eu creio que não é bíblico, né? Mas Israel está falando, não, nós queremos 2 estados. Só que, no outro lado, isso não existe. Não tem essa opção de vamos combinar algo aqui. Não, vocês precisam ser tirados da face da terra. Ponto final. Porque isso também está seguindo o religião. Então, também para eles, de manifestar na rua e de ser muçulmano, não é uma coisa que eles tentam esconder. Eles gritam pelas torres dos mesquitas as orações. E nós cristãos, sabe? Não quero falar para o meu amigo do trabalho que eu sou cristão, para ele não, sabe, ficar mal comigo. Esse é completamente diferente a nossa mentalidade. E nessa situação agora que estamos vivendo que eles estão vencendo, estão espalhando muito mais. E esse é o tipo de mentalidade agora que está também chegando na Europa, nos outros lugares do mundo, que estamos vendo também essa levantar do mesmo espírito, voltando para isso que é realmente uma coisa espiritual. Por quê? Porque Deus escolheu a terra, ele escolheu o povo, ele deu a palavra. Então, tudo isso é contra Deus, no fim das contas. Então, sim, eu só queria deixar isso porque realmente é outra mentalidade. Claro. Não existe uma base comum para que se possa conversar. Né? Não existe. Tá? A intenção hoje é eliminação total do povo judeu daqui. Né? Os que não forem mortos serão expulsos daqui, absorvidos em outros países. Tá? Ou seja, seria a eliminação total desses 3 elementos que eu acabei de colocar. A palavra de Deus, o povo de Israel e a terra de Israel. Não existe mais Israel e a palavra de Deus sendo substituída pelo livro da outra religião. Certo? Pois bem, aí entramos, isso aí que eu acabei de colocar a vocês, é como o pano de fundo, a base, o fundamento, para aquilo que eu vou colocar agora, que é a verdade sobre a posse da terra em Israel. Certo? Então, nós sabemos que por promessa bíblica dada a Abraão, confirmada em Isaac, confirmada em Jacó e confirmada em todos os profetas, confirmadas no Novo Testamento, tá? A terra de Israel é a terra do povo de Israel, certo? Pois bem, mas considerando a evolução histórica de propriedade dessa terra, nós temos que, desde o período dos babilônicos, né? Então, Israel não é mais o proprietário dessa terra, tá? Não é mais o proprietário dessa terra, desde o período dos babilônicos, tá? Porque, após os babilônicos, não quer dizer que a promessa de Deus tenha sido anulada, de jeito nenhum. A promessa de Deus não foi anulada. Tá? Por que os babilônicos acabaram conquistando a terra? Antes dos babilônicos, os assírios, né? Dos assírios e os babilônicos. Por que conquistaram a terra? Simplesmente por conta do cumprimento profético dado por Deus. Sim. Por conta da desobediência e idolatria do povo de Israel. Tá? Uma punição, certo? Mas isso não quer dizer que a promessa de Deus tenha sido anulada. Muito ao contrário, nós temos que
profetas posteriores sinalizaram de uma forma clara, o retorno do povo de Israel para a sua terra. Isso. Tá? Claríssimo, certo? Mas a partir dos babilônicos, a propriedade da terra total, já não pertencia mais ao povo de Israel. Aí temos na sequência, depois dos babilônicos, nós temos os persas, depois dos persas, os gregos. No período grego, nós temos um pequeno espaço de tempo de 100 anos, dos macabeus, onde houve um Estado judaico, tá? Mas logo depois esse Estado judaico foi vencido e foi tomado pelos romanos, certo? Os romanos, depois temos os romanos bizantinos e período árabe e assim por diante, até chegarmos no período que estamos hoje. Tá? O último período de dominação islâmica aqui nessa região foi o período dos otomanos, período otomano, certo? Um grande império otomano. Agora eu quero esclarecer para vocês qual era o nome dado pelos otomanos a essa região que nós estamos. Haviam basicamente dois nomes que os otomanos davam a essa região. Qual era? Ou era a Grande Síria, ou era Quds, que é o nome de Jerusalém. Os próprios otomanos nunca chamaram essa terra de Palestina. Nunca chamaram. E eles permaneceram aqui por quanto tempo? 400 anos. Entenderam? Entendemos. Pois bem, quando o período otomano terminou aqui na terra de Israel, terminou no final da Primeira Guerra Mundial, 1917. Na sequência, qual foi o próximo dominador da terra? Foram os ingleses e os franceses. Então nós temos o mandato britânico e o mandato francês, certo? A partir dali, franceses e britânicos dominaram essa terra, ok? Até então, queridos, não existia nenhum dos países que nós temos hoje. Não existiam nenhum dos países que existem hoje. Eu tenho um pequeno mapa aqui que deve estar aparecendo ao contrário, né? Dá para ver? Infelizmente está ao contrário, tá? Mas aqui mostra a data de criação desses países, tá? Data de criação desses países. Então eu vou falar para vocês. Eu acho que você vai precisar ler. Sim, vou precisar ler. Isso. Então, qual foi o primeiro país que foi criado após 1917? Foi o Egito. O Egito foi criado em 1922. Após o Egito, qual outro país que foi criado? O Iraque, 1930. Depois disso, qual outro país que foi criado? A Arábia Saudita, 1932. São os três países mais antigos que nós temos aqui. 1922, 1930 e 1932. Ou seja, são países muito jovens, tão jovens quanto Israel. Após isso, nós temos aqui Jordânia, 1946. Síria, 1946. Certo? Que mais? Líbia, 1951, depois de Israel, tá? Então, o próximo país que foi criado foi Israel, 1948. Após a criação do Estado de Israel, 1948, aqui nós temos Líbia, nós temos Sudão, nós temos Iêmen, ok? Catar, Emirados Árabes, Irã veio se tornar um país realmente em 1979. Certo? Oman, então, todos esses outros países são mais jovens do que Israel. Certo? E por isso, por que eu estou falando sobre isso? Por que eu estou trazendo à realidade esse fato? Porque na retórica dos palestinos,
se coloca que a nação palestina, que nunca existiu antes, ok? Isso já estava nessa terra muito antes de Israel. Mas não havia nenhum país, não havia nem a Palestina, nem nenhum outro país, até 1917. Tudo fazia parte do Império Otomano. Foram os ingleses que tinham a política, eles sim, os ingleses e os franceses, tinham a política do estabelecimento dos novos estados, segundo as diferenças étnicas, segundo os grupos de domínio, das forças políticas locais. Então, eles que decidiram. Foi Winston Churchill que definiu esse mapa aqui. Acordos com famílias na Jordânia, Arábia Saudita, Sim. tudo, que eles vieram, agora eles são realezas, né? Sim. Mas todos foi acordo entre os britânicos com essas famílias maiores. Exatamente. Lawrence, o oficial inglês Lawrence, que foi enviado pelo governo inglês para promover, incitar, digamos assim, o nacionalismo regional, a fim de minar o Império Otomano e, eventualmente, o Reino Unido tomar toda essa área. E por conta de qual era o interesse do Reino Unido nessa região? O petróleo do Iraque. O petróleo do Iraque. Porque nessa época, essa fonte de energia estava, então, cada vez mais importante, ok? Então, o Reino Unido, a Inglaterra, tinha interesse nisso. Para que pudesse tomar essa região do Iraque e outras regiões aqui, era necessário o colapso do Império Otomano. Entenderam a questão política envolvida nisso? Isso até joga hoje por terra. Faz o parte, né? Porque Sim. Estados Unidos tem interesse aqui, porque a China, Sim. Rússia, mesma coisa. Sim, a mesma coisa. A geopolítica nessa região, é necessário se conhecer a geopolítica para não cair nas mentiras que estão sendo propaladas. Que, antes de tudo, havia o povo palestino aqui, e esse povo vive aqui já há milhares de anos, e os judeus vieram para cá e tomaram tudo, e tomaram a força e fizeram uma limpeza étnica aqui nessa terra, o que não é verdade de jeito nenhum. Tá? Entre 1917 e até mesmo antes, tá? A partir do início do século XX até 1948, as terras que existem aqui não foram conquistadas por guerra, porque não havia Estado de Israel até então, o que havia Estado Otomano, ou Império Otomano, e o mandato britânico. O que os judeus fizeram foi o quê? Comprar. Nós compramos essas terras das mãos dos seus proprietários, que eram os otomanos, eram os beduínos, os donos das terras naquela época. Não foi na base da guerra, não foi na base da expulsão. Tá? É muito então, interessante. Tem mapas, tem todas essa confirmação da compra da terra, sim, dezenas ou centenas de milhares de quilômetros que foram comprados pelos judeus mesmo. Sim. A Jaqueline, Chico, a Jaqueline está sugerindo para você depois postar essa foto desses que você mostrou aí no seu Instagram, para que a gente possa ver também. Sim. Mas muito importante essas informações aí sobre como a terra foi adquirida. Sim, foi por compra, não foi por conquista bélica, guerra ou coisas assim. Tá? A guerra aconteceu a partir de 14 de maio de 1948. Tá? Havia conflitos, sim, aqui na então chamada Palestina, e quem chamava de Palestina eram os ingleses, certo? Os ingleses que chamavam essa terra de Palestina. Tá? Havia conflito? Sim, os judeus desejavam o seu Estado e os árabes lutavam para que
que não houvesse o Estado judeu. Então, os árabes tinham os seus movimentos extremistas aqui, que faziam ataques contra os judeus e contra os ingleses, e os judeus, por sua vez, também tinham os seus movimentos, suas milícias, certo? Mas o adquirir das terras não foi por meio de guerra, foi por meio de compra lícita, registrada em cartório, certo? Debaixo tanto do período do Império Otomano, quanto também debaixo do mandato britânico, certo? E até então não havia essa figura do povo palestino. Isso é importante também colocar. Durante o mandato britânico, aonde então essa área onde estamos aqui era chamada Palestina, todos eram palestinos. Tá? Se eu vivesse aqui nessa época, 1920, 1930, na minha identidade estaria escrito o quê? Palestine. E eu, judeu, seria o quê? Um palestino. Mas todos seriam palestinos, que era o nome da região. Nunca o nome de um povo. Nunca existiu um povo palestino antes. Certo? E a origem dos árabes? A origem dos árabes dessa região. Nós temos uma porcentagem, sim, uma porcentagem mais pequena de árabes que estão realmente há centenas e centenas de anos aqui. Mas a maioria da população árabe existente hoje aqui está aqui há poucas gerações. Poucas gerações. E eu explico. Tá? Até final do século XIX, essa região onde nós estamos, que é a região de Israel, era uma terra desolada. Desolada. Nós temos, por exemplo, relatos de vários viajantes. O mais famoso deles é o americano Mark Twain, que ele descreve o que era a terra de Israel no final do século XIX. Uma terra desolada, né, a população era mínima, você poderia viajar aqui na Terra horas e horas e horas e horas sem encontrar uma pessoa. Tá? As cidades, poucas cidades, maltratadas, cheias de doenças, entende? A alimentação precária, falta d'água, água contaminada, entende? Era uma terra esquecida pelo Império Otomano, certo? Exatamente nesse assunto. Aonde eu fui para a escola, eu cresci no norte, parte do norte de Israel, perto da Galileia. Quem estava na Galileia é um lugar lindo agora. Vocês vão lá, sabe, o mar da Galileia, tudo em volta, tudo verde, bem cuidado, os kibbutz, tudo em volta. Agora, aonde eu fui para minha escola, um kibbutz que se chama Kibbutz Kinneret. Só que agora, 100 anos atrás, quando eles chegaram antes da fundação de Israel, para começar essa... Década de 20. Nessa região, foi tudo pântano. Sim. Isso nem pertenceu a ninguém, porque foi cheio de malária, cheio de pântano. Eles estavam lá trabalhando até para uma geração inteira para conseguir só sobreviver nessa região. Agora é lindo, agora todo mundo quer, né? A Síria olha para a Galileia e quer a Galileia. Só que isso não estava a realidade nessa época. Então, os judeus estavam saindo da Europa depois do Holocausto, como o Chico estava explicando antes, né? E chegando para cá e indo para trabalhar, para sobreviver. Pensa, você está indo no meio da floresta lá em Brasil, só para sobreviver. E daí você faz uma cidade. E isso que aconteceu. Então, exatamente onde eu fui para a escola, eu vi as fotos, sabe? Nós temos as fotos lá na escola do que estava 100 anos atrás. E você não vê nada, só pântano. Então, isso é realmente uma realidade muito, muito forte que estava nessa época, não só nessa região da Galileia, mas na terra inteira, como todas as cidades que vocês vejam hoje, 100 anos atrás, não tinha absolutamente nada.
Tel Aviv é areia. Areia. Tem foto Sim. famosa de sei lá, 20, 30 pessoas lá na praia. Sem nada. Sim. Agora é o centro de Tel Aviv, o centro do high-tech no mundo. Sim. Então, sim. Pois bem, então, final dos... Eu quero aproveitar, Chico e John, para pontuar isso também para o pessoal que Sim. está conosco aqui, que hoje Israel, depois de todos esses anos, onde ele assumiu a terra, a nação de Israel, o povo de Israel assumiu a terra, então hoje há água, bastante água, há gotejamento na agricultura, né? Há negócios, muitos negócios no kibbutz, Sim. negócios com outras nações, há emprego do povo israeli, mas há também emprego de árabes, né? Há gente, famílias e famílias sendo sustentadas, a nanotecnologia, a construção de cidades modernas. Eu fui para Beersheba, fiquei uma semana, aluguei um apartamento para ter um tempo de oração pelo sul de Israel, mas de coisa de outro mundo, coisa bem atualizada, moderna, tudo isso disponível para funcionamento no meio de vários governos que não são democráticos, né? Vários governos que pensam diferente, mas Israel está sendo um sinal de vida aí no meio desse deserto, num lugar árido, como diz a palavra, né? Brotou um jardim. Então é importante registrar... Isaías 35, 1 e 2. Exatamente, Isaías 35, 1 e 2. E aqui estão nos pedindo, viu, Mochico, que você, depois, se possível, nos dê uma bibliografia para indicar sobre a história de Israel. Se você puder Sim. indicar leituras lá no seu... Vamos seguir aí Instagram. o Mochico, né, gente? Vamos seguir Sim. o Voz de Muitas Águas. São dois ministérios comprometidíssimos aí com o propósito de Deus para Israel. E nós queremos, mais uma vez, reafirmar esses três elementos do plano de Deus. A palavra de Deus guiando o povo de Israel na terra de Israel. Esses três elementos nós não negociamos, não abrimos mão. Então, nós abraçamos esse plano de Deus e rejeitamos completamente substituir a palavra de Deus, destruir o povo de Israel e tomar a terra de Israel. Então, como igreja das nações, essa é a nossa posição para sustentar diante de Deus que esse povo é um povo que recebeu esse território, é o povo do livro, né? É uma das marcas desse povo, é exatamente a palavra de Deus. Então, estabelecemos concordância aqui agora Amém. com a vontade de Deus, aproveitando. Sim, amém. Pois bem, então, terra desolada, final do século XIX. E o que aconteceu, então, queridos? O início de uma enorme intervenção de Deus. Hoje se discute bastante a respeito de sionismo, tá? Que é um movimento que existe dentro das comunidades judaicas no mundo todo, que visa trazer os judeus de volta para a sua terra, ok? Mas vocês sabem quem foi que iniciou o sionismo? O sionismo foi iniciado no final do século XIX, meados do século XIX. Quem começou isso foi Deus. Deus é que começou o movimento sionista. Como? Deus começou a movimentar líderes religiosos dos vários países aqui ao redor, aqui no Oriente Médio, seja na Líbia, seja no Sudão, seja no Egito, Iêmen, Síria, Iraque. Deus começou a dar até mesmo revelações a rabinos, líderes de comunidades judaicas nesses países aqui no Oriente Médio, para retornarem para cá. E várias comunidades inteiras retornaram para cá, sabe como? A pé. A pé. Isso sem nenhuma coordenação humana. Foi simplesmente Deus tocando nos corações dos judeus que era hora de voltar para a sua terra. Ok? Ao mesmo tempo que aconteceu,
a ascensão do petróleo, o interesse das nações ocidentais no petróleo aqui dessa região. Então, começou a haver o quê? Retorno dos judeus para cá, investimento dos países do Ocidente aqui em relação ao petróleo. Com tudo isso, judeus em investimento, o que acontece? Boom econômico. As comunidades judaicas passaram a vir para cá, porque compraram as terras, começaram para vir para cá, são estabelecidos os primeiros kibbutz, as primeiras comunidades, aqui, primeiras cooperativas, tá? Porque um kibbutz é uma cooperativa de base socialista. Tá? Então, as primeiras comunidades, com investimento, isso aconteceu. Qual foi a reação no mundo árabe a princípio? Opa, dinheiro, empregos. Muitos árabes saíram dos países aqui ao redor e vieram para essa região em busca de condições melhores de vida. Ok? Então, do Egito, da Arábia Saudita, do Iêmen, da Síria, do Iraque, entende? Do Líbano, muitos vieram para cá se estabelecer. Então, grande parte dos árabes que vivem hoje na terra de Israel tem os seus avós, os seus bisavós, vindos desses países. Certo? Isso é histórico, isso é conhecido. Ok? Isso também, então, é mais um prego no caixão dessa retórica de que existiu um povo palestino aqui de milhares de anos passados, desde a época dos filisteus, entende? Isso é um absurdo total, entende? Cai por terra tudo isso, essa retórica, essa narrativa, ok? Onde, na verdade, os árabes vieram para cá justamente por conta do boom econômico promovido pelo interesse ocidental e pelo assentamento judaico na região. Deu para entender essa questão? Então, na realidade, a posse da terra continua sendo do povo de Israel. Por quê? Corroborando para aquilo que o irmão acabou de orar há poucos instantes atrás, queridos, a terra de Israel só floresce nas mãos do povo de Israel. E o povo de Israel só realmente prospera na terra de Israel. Porque os dois foram feitos por Deus um para com o outro. Um para com o outro. Tá? Então, esse esclarecimento é importante para que vocês não venham a ser confundidos, enganados com essa narrativa de que o povo palestino foi expulso daqui, eles tomam até mapas, mas com uma interpretação totalmente equivocada, como se os palestinos estivessem já aqui há muito tempo atrás. Mochico, um ponto muito interessante que você até me falou um dia, sobre a questão que, por exemplo, uma situação que Israel está arrebatado, né? Desaparece. O que iria acontecer? Não iria se levantar uma país palestino. Não. A Jordânia iria pegar parte dela de volta, que eles pensam que é deles, vamos falar. A Síria, a mesma coisa. Líbano, a mesma coisa. Egito, a mesma coisa. E nós iremos ter a mesma situação até com os refugiados. Foi o rei da Jordânia. O que ele colocou, acho que foi ontem, falou assim: nós não vamos aceitar nenhum refugiado palestino, nem no Egito, nem na Jordânia, porque isso não é problema nosso. É para eles resolver lá com Israel. Para vocês, eles não se preocupam com os palestinos. Sim. Eles têm os próprios interesses. Então, o mundo árabe usa essa causa da Palestina para ter uma briga mesmo. Isso está também exatamente em que o Mochico está colocando aqui, porque eles são pessoas que realmente saíram desses outros países para estar em Israel para sim, foi outra motivação que eles vieram. Outro interesse. Estamos o povo da terra desde sempre. Sim. Muito bom, gente. Muito tremendo. E eu gostaria de... Diga.
Depois das declarações do irmão pertinentes, super importantes, só quero entrar no último assunto, que é os 11 sinais que podemos detectar aqui na terra de Israel hoje, que demonstram claramente a volta de Yeshua, o estabelecimento, a proximidade do Messias. Proximidade do Messias. Por favor. Muito importante, irmãos, todos vocês que estão aqui, de estarmos em concordância com a vontade de Deus e trabalharmos a compreensão de que há uma tentativa violenta, né, para mudar essa vontade, para trazer uma outra narrativa e encher a mente do mundo com essa outra narrativa. Mas como igreja do Senhor e como povo que está na expectativa e que é enxertado com Israel, né? Nós, igreja, somos enxertados, estamos colocados numa posição juntos com uma obra feita pelo Senhor. Nós devemos ter essa posição firme e segura agora, não aceitando o medo, não aceitando a intimidação, não aceitando uma posição de covardia, mas sim uma posição de fé. Isso tem a ver com a nossa fé, isso tem a ver com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com o desejo do coração de Deus. E Ele vai à nossa frente batalhando por nós. Então nós oramos agora também por esse aliar, que é o retorno do povo que está espalhado, o povo judeu espalhado. Agora, com toda essa perseguição deflagrada, nós oramos que eles possam retornar, porque Israel será o lugar mais seguro da terra, a nação, mas será um lugar onde Deus vai derramar também o conhecimento. Esse caminho está cheio da sua luz, da sua palavra, e muitos vão ver a verdade do Senhor de uma maneira nova. Israel num caminho de arrependimento para voltar para Deus, né, techuvá, e ter essa experiência gloriosa, né? Muitos que não viram ainda, mas vão crer pela fé, muitos se juntando para orar, profetizamos isso, que se arrependam, sejam batizados, né? Nós oramos que o Senhor capacite eles a viver essa jornada de milagres, quando esses sinais estão postos agora, que eles busquem ao Pai na face de Cristo e sejam cheios do conhecimento da sua vontade. Não somente judeus, mas cristãos ao redor do mundo, porque todos nós estamos juntos agora, chamados pelo Senhor nesse despertar para esse posicionamento de oração e fé. Siga, Moshe. Amém. Amém. Pois bem, o último tópico que eu quero apresentar a todos é sinais claros e aqueles que vêm em Israel, né? Por exemplo, aqueles que já vieram com o pastor aqui, podemos ver isso, esses sinais claros da manifestação do Messias de Israel, certo? Primeiro lugar, e são locais simples, que nós tropeçamos neles aqui, parece até locais normais aqui em Israel, mas na verdade são locais onde ali está se manifestando o plano de Deus. Tá? Então, aqueles que já estiveram na cidade de Davi, em Jerusalém, existe uma casa ali na cidade de Davi, em Jerusalém, existe uma casa da família chamada Meiurras, família Meiurras. E o que tem de importante nessa casa? Essa casa foi construída por imigrantes judeus do Iêmen, que vieram a pé do Iêmen para cá, se estabeleceram no final do século XIX. Essa casa é um símbolo do movimento espontâneo de retorno que o irmão acabou de colocar, a Aliá, né, de judeus do mundo todo para Israel a partir de meados do século XIX. E onde está o cumprimento disso? É o cumprimento das Escrituras. Nós temos que, em Isaías 42, então anotem, vocês que estão acompanhando, Isaías 42, que diz o seguinte: encorajem a Jerusalém e anunciem que ela
já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. E, em 43:6, diz o seguinte: direi ao norte, entrega-os, e ao sul, não os retenha. De longe traga os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Amém. Então, quando eu paro ali em frente àquela casa da família Meiurras, me vem esse movimento de Deus trazendo o povo de Israel de volta para a sua terra. Né? Algo maravilhoso, certo? Segundo sinal, coisa simples, quando eu me deparo ali em frente ao hotel King David, que é um dos hotéis mais luxuosos de Jerusalém. Você que já esteve em Jerusalém, talvez tenha visto o hotel King David, tá? Agora, o hotel King David era a sede britânica durante o mandato britânico de 1900 desde a conquista britânica, né? De 1917 a 1948, a sede do governo britânico aqui na região era no Hotel King David. E o que nos lembra o domínio britânico? Nos lembra que eles produziram, eles coordenaram, eles criaram todos os países que nós temos hoje aqui no Oriente Médio. Tá? Uhum. E vejam só, o movimento de Deus não foi só para a criação do Estado de Israel, foi para a criação de todos os países que nós temos aqui ao redor. Porque nós temos aqui no livro de Joel, capítulo 3, que diz o seguinte: reunirei todos os povos e farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei por causa da minha herança, Israel, o meu povo, pois espalharam o meu povo entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Para que essa profecia se cumprisse, era necessário que existisse esses povos aqui ao redor. Mas até o período otomano não havia nenhum povo, nenhum país aqui. Era tudo parte do Império Otomano. Então, Deus promoveu não só a criação do Estado de Israel, mas a criação de todos esses estados, ok? Todos esses países, todos esses povos, divididos nas suas etnias, para que viesse a se cumprir Joel, capítulo 3, verso 2. Certo? Glória a Deus. Tremendo isso aí. É algo assim. Sim. Terceiro sinal. Lá no Monte Herzl, do lado do Museu do Holocausto, nós temos o Cemitério Nacional de Israel. Tá? Todos os heróis de Israel que deram as suas vidas nas guerras de Israel, ou os que foram também mortos em atentados terroristas, eles, não todos, mas uma boa parte, estão sepultados no cemitério do Monte Herzl, certo? E lá nós temos o sepulcro de uma figura mais proeminente da história de Israel moderna, que é Teodoro Herzl. Teodoro Herzl foi aquele que imaginou, sonhou, e não somente sonhou, mas ele deu a sua vida para criar uma estrutura ao qual pudesse ser, no futuro, criado o Estado de Israel. Tá? Ele iniciou um movimento sionista, certo? E ele está sepultado ali no Monte Herzl. Tá? E o que seria também uma outra manifestação de Deus movendo o povo de Israel espalhado no mundo de volta para sua terra, certo? Então, também lá no Monte Herzl nós vemos essa ação de Deus, tá? Quarta manifestação, quarto ponto que eu vejo aqui em Israel como um sinal de que está próxima a manifestação do Messias, está próxima à volta de Yeshua, que é o próprio Museu do Holocausto. Museu do Holocausto, onde nós nos lembramos ali daquele período terrível durante a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto nazista. E o que se cumpriu durante esse período? Se cumpriu aquilo que temos em Ezequiel 37:12. Atenção, anotem Ezequiel 37:12,
que diz o seguinte: por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. Então, o Museu do Holocausto, ele nos traz à tona essa verdade, que Deus tirou o seu povo dos túmulos, dos campos de extermínio, dos campos de concentração, e vocês já viram filmes, já viram documentários de como aqueles mortos-vivos saíram de dentro daqueles galpões onde viviam de uma maneira terrível, sendo preparados para a morte, como aqueles homens, aqueles zumbis saíram daqueles locais, foram resgatados e acabaram retornando para onde? Para a terra de Israel. É um cumprimento maravilhoso, fantástico, né, da profecia bíblica. Sim. Quinto elemento, queridos. Qumran, ou o Santuário do Livro, Museu de Israel, tá? Descobrimento dos pergaminhos de Qumran, trazendo à tona a palavra de Deus. E é cumprimento do quê? Isaías 2:3. Isaías 2:3, que diz o seguinte: virão muitos povos e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Aleluia. Então, nós temos que esses pergaminhos estão guardados aonde? Estão guardados no Museu de Israel, em Jerusalém. A partir do descobrimento desses pergaminhos, houve um avivamento grandioso no mundo pelo interesse pela Bíblia. Interesse pela Bíblia. Tá? E esses pergaminhos vieram a basear a grande descoberta de que não houve alterações na palavra de Deus nos últimos 2.200 anos. 2.200 anos. Não houve alterações. Certo? Sexto, pátio do Fundo Nacional Judaico em Jerusalém. O que nós temos ali também diz respeito ao retorno do povo de Israel à sua terra. O que aconteceu lá no pátio do Fundo Nacional Judaico em Jerusalém? Todos estavam, no dia 29 de novembro de 1947, atentos à contagem dos votantes ali do plano da partilha. Aquele plano da ONU, 1947, que aprovou a criação do Estado judeu e do Estado árabe. E o que aconteceu nesse pátio do Fundo Nacional Judaico em Jerusalém? À medida que eles iam ouvindo a votação, né, falava, tal país, sim, tal país, não. Eles iam anotando, opa, mais um, menos um, até que chegou ao final e deu o placar final, 33 a favor, 11 contra e 10 abstenções. Diante disso, a declaração do Oswaldo Aranha, dizendo que o plano da partilha foi aprovado, o que aconteceu? Uma festa ali naquele pátio, não somente naquele pátio, mas no pátio nós temos imagens, nós temos filmes mostrando o povo dançando, se regozijando, algo assim maravilhoso. Depois de milhares de anos, finalmente o povo de Israel tem de volta a sua terra. Tá? Algo maravilhoso. Repetindo aí, 33 a favor, a votação. 11 contra e 10 abstenções. 33 a favor, 11 contra e 10 abstenções. Esse foi o placar. Sim. Sétimo, Hall da Independência em Tel Aviv. Hall da Independência em Tel Aviv. Então nós temos que, no dia 14 de maio de 1948, no dia em que os ingleses saíram daqui de Israel, terminou o mandato britânico, de manhã o último inglês saiu da terra de Israel e imediatamente David Ben-Gurion se reuniu na casa do prefeito de Tel Aviv, Dizengoff, ok?
para reuniu toda a liderança do povo do povo judeu na época, na Palestina britânica, certo? Para uma assembleia onde foi declarado a criação do Estado de Israel. Dia 14 de maio de 48, certamente muitos aqui já viram filmes, cenas, fotos a respeito dessa declaração, e ali se cumpriu a palavra de Deus, queridos. E qual palavra? Isaías 66, 8, que diz o seguinte: quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia, ou pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Aleluia. Aleluia. Então, mais outro cumprimento profético. E é importante, não só, eu julgo, não só falar a respeito disso, mas ler a palavra de Deus. É importante ler isso, trazer à tona, para que vocês que estão ouvindo possam anotar, possam ser fortalecidos na sua fé. Certo? Oitavo, aqueles que já estiveram ali no norte de Israel, nas colinas do Golã. Tá? Então, lá em cima, no Monte Bental, é um local estrategíssimo. Dali de cima você pode ver o que? A Síria. E conforme o dia, você pode inclusive ver até Damasco. Tá? Se tiver um bom binóculo, você pode ver até Damasco. E lá aconteceram batalhas militares enormes, ok? Especialmente na guerra do Yom Kippur, onde os sírios tentaram entrar em Israel e tomar a Galileia, mas foram repelidos na guerra do Yom Kippur. E ali nós temos o Vale das Lágrimas, tá? Porque muitos morreram naquela batalha de tanques, certo? Então, o que eu vejo ali quando estou naquele local? Apesar do furor do inimigo, se cumpriu naquele lugar Amós 9,15. Amós 9,15. Hoje você olha a partir daquele monte, você vê o que lá embaixo? Plantações, uma terra fértil. Você vê como a produção agrícola ali, entende? Algo maravilhoso. Então, o que diz Amós 9,15? Diz o seguinte: plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. E isso está se cumprindo dia a dia em nossas vidas aqui. Eu e o John vivemos isso, porque não houve um dia apenas, nem um só dia, durante todos esses 75 anos de história de Israel, que Israel não estivesse debaixo de fogo, debaixo da tentativa dos nossos vizinhos, nossos inimigos, de exterminar com a terra de Israel. Mas temos essa palavra que Israel nunca mais será desarraigado de sua terra. Então nós temos ali no Monte Bental, um lugar onde o inimigo veio com uma coluna de tanques, de quase 1000 tanques. E mesmo com todo esse poderio bélico, não conseguiram entrar na terra de Israel. Se cumpre a palavra de Deus, certo? Aleluia. Temos aqui Tremendo. outro local, queridos. Aqueles já estiveram. Vamos para o nono. Eu estou colocando Agora, né? isso, Nono sinal. Aqueles que vão lá em Cesareia Marítima, naquele lindo sítio arqueológico, tá? E estando ali no Palácio do Governador romano naquela época, hoje você vai olhar para o mar Mediterrâneo e você vai ver lá no fundo uma estação de prospecção de gás natural, certo? Você vê uma estação de gás natural ali no fundo. Só aquela que nós temos? Não, nós temos mais 3 estações de gás natural
tá, espalhados por aquela região, com grande possibilidade que haja petróleo no fundo. Mas hoje nós já estamos explorando o gás natural e hoje eu posso dizer a vocês que a energia elétrica gerada em Israel vem toda do gás natural que é retirado dessas 3 fontes, certo? Não utilizamos mais carvão, não importamos mais energia para geração de energia elétrica. É nosso próprio gás que gera a nossa própria energia elétrica, certo? E aí eu vejo que hoje, queridos, nós temos uma riqueza que já é motivo de controvérsia e luta entre Turquia, Chipre e Grécia e Israel. Motivo de ciúme, né? O motivo de ciúme, porque nós temos uma bacia petrolífera ali em frente a Israel. Nós temos uma bacia de gás natural. Da Rússia também. Rússia também. Porque, de repente, Israel se torna um concorrente para o gás da Rússia. Exatamente. Israel está prestes a fornecer gás por meio da Grécia. Ou seja, um gasoduto passando pelo Mar Mediterrâneo, fornecendo gás para a Europa, quebrando a hegemonia russa no fornecimento de gás para a Europa. Tá? E aí eu vejo que um pano de fundo, um início para o cumprimento de Ezequiel 38, 11, 12, que diz o seguinte, está falando, essa é a guerra de Gog-Magog, que diz o seguinte, você dirá, invadirei uma terra de povoados, atacarei um povo pacífico e que de nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros. E que hoje Israel é cidades sem muros, sem portas e nem trancas, diferente das cidades da antiguidade, que eram cidades muradas, certo? Exato. Despojarei, saquearei e voltarei a minha mão contra as ruínas reerguidas. O que é Israel hoje? Israel são ruínas reerguidas, ok? Cidades que voltaram à vida, né? E contra o povo ajuntado de entre as nações. O que é isso, senão o povo de Israel? Os judeus que voltaram de todas as nações. Rico em gado e em bens, que vive na parte central do território. Ou seja, nós vemos aqui Israel como se apresenta hoje, e essa riqueza bem na sua costa, que já hoje é motivo de controvérsia entre os países ao nosso redor. Tá? 10º, faltando 2, hein? Isso. Tá certo? Vamos lá. Então, nós vemos, aqui em Jerusalém, nós podemos ir ali na rua Neviim, número 56, e lá temos a congregação messiânica mais antiga de Jerusalém. O nome dela é Congregação Messiânica de Jerusalém. A congregação messiânica mais antiga de Jerusalém. Tá? E o que acontece? Nunca nos últimos 2000 anos, a população mundial de judeus que creem em Yeshua foi tão grande. E em Israel nunca houve tantos judeus crentes em Yeshua como Messias. Nunca. Aleluia. E nisso se cumpre o quê? A palavra de Deus que está em Mateus 29, 39. Pois eu lhes digo que vocês não me verão desde agora até que digam bendito é o que vem em nome do Senhor. Ou seja, o grupo daqueles que creem que Jesus é o Messias cada vez mais cresce. Okay? Estamos num ritmo de crescimento muito grande, certo? E é justamente esse grupo de crentes que, no final das contas, dirá ou levará o povo de Israel a dizer bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, vemos isso quando estamos aqui. Tá? E também se cumpre o que? Romanos 11, 26, que diz o seguinte, e assim, Romanos 11, 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Certo? E, por fim,
Ali na cidade velha de Jerusalém, nós temos 8 portas na cidade murada, certo? 8 portas, 7 abertas, uma fechada, e uma das portas é a Porta dos Leões. Porta dos Leões, tá? O que aconteceu ali na Porta dos Leões foi que em 1967, na Guerra dos 6 Dias, foi a porta por onde as tropas do exército de Israel entraram na cidade velha, liberando a cidade velha de Jerusalém e reunificando a cidade de Jerusalém, que até então era dividida, certo? Por meio daquela porta, então, o exército de Israel conquistou a cidade de Jerusalém e reunificou a ela, certo? Mas isso tem um cumprimento profético, queridos. O que se deu ali? Unificação de Jerusalém, terminando o período estabelecido por Jesus, onde os gentios pisariam em Jerusalém. Ou seja, o que quer dizer pisar em Jerusalém? Seria dominar Jerusalém. Tá? A partir daquela vitória na Guerra dos 6 Dias, a conquista de Jerusalém e reunificação dela, se cumpre o que? Lucas 21, 24. Lucas 21, 24, que diz o seguinte: cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Então, o tempo estabelecido para o domínio dos gentios terminou. Se cumpriu. A partir da Guerra dos 6 Dias, 1967, a partir dali em diante, a soberania nacional que está em Jerusalém, soberania nacional de Jerusalém, é de Israel. Tremendo. Terminaram os tempos de domínio gentílico sobre Jerusalém. O domínio agora é judaico, é de Israel. Então, esses 11 pontos, queridos, eu vejo como sinais. O que eu detectei, existem muitos mais, mas esses pontos já são para mim bastante flagrantes, entende? E são, assim, motivo de nós nos alegrarmos e termos a nossa fé fortalecida na palavra de Deus. Então, apresento. Muito bom, muito bom. Soberania do Eterno prevaleceu, é isso Sim, aí. Meu sim. querido John, quais são as suas palavras finais, gente? Tremenda live, vamos gravar, deixar com todos vocês também. Vamos deixar gravada, né? Sim. Mas eu queria suas palavras finais diante de todos esses sinais poderosos. John, depois Mochico, para a gente caminhando Sim. aqui para o final. Amém. Então, eu acho que esses pontos são muito importantes. Então, quem não começou a escrever lá no começo, pode rever a live depois que o pastor posta. Mas uma coisa muito interessante sobre Ezequiel 37, que o Mochico colocou que uma profecia que se cumpriu quando os judeus eles saíram das covas do Holocausto e foram estabelecidos aqui na Terra. Essa é a primeira parte, né? E a segunda parte é sendo cheios do Espírito. Esse significa também a salvação de Israel. Então, Sim. essa é o segundo parte que já estamos vendo em partes hoje, né? Nós temos Sim. uma comunidade messiânica, judaica aqui em Israel, mas como cristãos, judeu messiânico é cristão, né? Vamos falar uma coisa mais simples para entender. Mas estamos ainda muito poucos aqui. E Sim. nós colocamos isso no live ontem, estamos menos de 1%. Então, Sim. mesmo precisamos ver se cumprir. Isso parte nossa responsabilidade como igreja, entrar nesse lugar de intercessão e oração para a salvação de Israel. Fala que a palavra vai sair e voltar. Então, vai terminar com o povo judeu reconhecendo Jesus como Messias, nosso Salvador. E isso também que eu queria deixar também como um ponto para ser cumprido.
né, numa forma total. E que nossas orações sejam também para ver isso aqui na Terra. Amém. 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 Concordamos. Sim, querido Mochico. A importância, queridos, de nós retornarmos para a palavra de Deus e não encararmos a palavra de Deus como algo bonito que aconteceu no passado, tá? Mas temos a palavra de Deus como nosso guia no presente e especialmente no futuro, porque estamos vendo justamente tudo isso se cumprir diante dos nossos olhos. E também, quando retornarmos às nossas atividades aqui turísticas em Israel, é necessário que nós andemos pela terra de Israel, não somente com os olhos voltados para o passado, para as coisas que aconteceram, especialmente os fatos bíblicos, né? Mas olhando para o presente e para o futuro como cumprimento profético. Seu microfone cortou. Eu acho que o seu microfone já acabou a bateria, talvez. Talvez. Acho que eu vou só um instante. Agora tá bem. voltou. Estão me ouvindo? Agora Acho que ainda não. Estou ouvindo. Isso. Estão ouvindo agora? Maravilha. Isso, ótimo. Teve algum problema no Bluetooth aqui? Então, é necessário que nós vejamos, sem dúvida, a conexão existente entre a palavra de Deus, o povo de Israel e a terra de Israel, e jamais cairmos no engodo desta teologia terrível que assolou e tem assolado o mundo, que é a teologia da substituição. Tá? Nós falamos sobre essa teologia ontem, tá? E à medida que damos abertura a essa teologia da substituição, a terra de Israel e tudo aquilo que Deus tem feito nos dias de hoje perde sentido. Tá? A teologia da substituição é algo que devemos nos afastar totalmente, para que nós não, porque senão estamos fadados a perder o discernimento, perder o bonde dos acontecimentos que estamos testemunhando aqui. Né? Que Deus abençoe, que nos dê possibilidade de crescermos em conhecimento da palavra, crescermos em comunhão com Deus, crescermos em oração e crescermos em atitudes, ações concretas que espelhem a nossa fé. Tá? Amém. Muito bom. Meus irmãos, muito obrigado. Mochico, eu quero voltar a compartilhar com vocês, se vocês puderem ofertar para este querido irmão guia de Israel, Mochico, o seu Pix é mochico7@gmail.com. Vê se dá para ver melhor agora. 7@gmail.com. Vocês sabem, todo o turismo está parado e ele é alguém que trabalha aí e agora está sem poder fazer esse trabalho e está compartilhando aqui conosco. Então, seu coração generoso pode ser alguém que se move para ajudá-lo nesse sentido de uma pessoa que está empenhada em trazer informações como essa aula que tivemos. Muito obrigado, Mochico, Acabei de colocar aqui um comentário. Isso, excelente. A Érica também ajudou e colocou. Muito obrigado, Érica. Então, nós queremos agradecer a você também, John, porque vocês dois estão unidos aí como a parte da noiva de Cristo, está
presente nos muros espirituais da nação e está também ensinando as nações. Nós, como Igreja do Brasil, queremos dizer obrigado, queremos dizer que nós estamos em concordância com a vontade de Deus. Nós cremos que a palavra de Deus é para guiar as nações e para guiar Israel. O povo de Israel é para estar vivo e preservado pela palavra de Deus, pela aliança do Senhor, e a terra de Israel pertence ao povo de Israel. Ninguém vai tomar, ninguém vai destruir o povo de Israel, ninguém vai substituir a palavra de Deus. Nós reafirmamos isso, e o nosso compromisso como noiva do Senhor de orar por isso e também de nos posicionarmos junto com a noiva do Senhor em Israel. Muito obrigado. Pessoal, todos vocês que ficaram conosco durante todo esse tempo, eu vi aqui a maioria das pessoas Parabéns. ficou, né? Foi um tempo muito bom. Obrigado pelo seu compromisso, seu Amém. empenho. Muito obrigado. E logo nós vamos marcar outro, viu, Mochico? E John. Amém. Vamos continuar. Estar ligados aí. A gente combina. Sim. Tá bom? Amém. Um grande abraço a todos. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Obrigado. Maravilhoso. Amém. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.